19 de setembro de 2023. O Intercomites do Brasil, que reúne os presidentes dos 7 comitês que operam no território nacional, convidado por INSIEM, discute o que fazer frente à realidade que deixa cerca de 150 mil cidadãos italo-brasileiros na estranha condição de cidadãos fantasmas. Eles estão inscritos nos consulados, mas sem seus documentos transcritos no anágrafe peninsular italiano. São cidadãos italianos, digamos, pela metade. Não podem votar, como tem frequentemente ocorrido nas últimas eleições, inclusive do próprio Comites, e correm também o risco de ficar sem passaporte, como já existem diversos casos que confirmam essa assertiva. Participam desta nossa chiacchiera de hoje o presidente do Intercomites, Frederico Ciani, também presidente do Comitê do Distrito Federal, Carolina Russo, Comitês do Nordeste, Fábio Fazoli, Comitês de Minas Gerais, Ana Maria Cani, Comitês do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Eduardo Bonetti, Comitês do Paraná e Santa Catarina, a Cristina Miorança, do Comitês do Rio Grande do Sul, e Alberto Maier, do Comitês de São Paulo. Por aqui também passa rapidamente o deputado Fábio Porta, que não poderá participar, mas vamos passar a palavra para ele, que inclusive não está visível, e que não seja ele um fantasma, né? Com a palavra o Fábio, portanto, por favor. Perone, desculpe pelo inconveniente assim, da Câmara. Estou em São Paulo, chegando num compromisso de trabalho, mas não queria deixar assim, de falar algumas palavras, principalmente parabenizando a iniciativa, como sempre, da INSIEM, tentando de informar a comunidade italiana, saudando os presidentes de comitês. Me permito uma especial saudação para os novos presidentes, não, que assumiram há pouco tempo o próprio cargo, a Cristina Mioranza, a Carolina Russo e o Fábio Fazoli. Tenho a sorte de conhecer os três e tenho certeza que as circunscrições de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e do Nordeste estão em boas mãos. E com relação ao tema, é realmente uma situação que me preocupa. Não sei se os números são menores, maiores daqueles indicados pela revista, pelo Fábio Fazoli, mas de qualquer maneira a situação merece uma atenção especial. Hoje mesmo teve uma reunião aqui em São Paulo do cônsul, da cônsula adjunta também, com os representantes dos patronatos. Eu estive presente, entre as preocupações e as soluções para melhorar os serviços consulares, destaquei como hoje é necessária uma coordenação maior entre os consulados, uma maior informatização e digitalização dos serviços. Não é possível que um consulado não tenha acesso aos dados, aos bancos de dados, à anágrafe de outro consulado, e tudo isso se repercute negativamente no direito ao voto de milhares de pessoas, no pedido de passaporte, enfim, outras coisas que são de extrema importância para o cidadão. Então, como sempre, de um lado, nós temos que cobrar uma atitude positiva do cidadão italiano, italo-brasileiro, na atualização de dados, na comunicação aos consulados do próprio domicílio, mas também temos que cobrar as instituições, o Ministério de Esteri, porque coloque em prática as melhores experiências de compartilhamento informático de dados, para evitar
que tudo isso aconteça prejudicando os cidadãos e até a participação, como no caso das eleições desta comunidade. Então, eu espero de você deve colocar no ar, não, este debate, este bate-papo. Espero de poderlo acompanhar mais tarde e de poder ter elementos úteis até para uma minha eventual ata oficial cobrando, no caso, o Ministério, a Embaixada e os consulados sobre como melhorar e resolver este problema. Então, peço mais uma vez desculpa e um abraço a todos, aos novos e aos velhos, entre aspas, presidente, não? Incluindo o meu presidente Maier, que já ontem teve a oportunidade de encontrar aqui em São Paulo. Muito obrigado e buona riunione a tutti. Buone chiacchiere per tutti voi. Obrigado, Fábio. Grazie, Fábio. Muito obrigado. Nós passamos então a palavra a primeira intervenção da noite, que vai ser o presidente Fasoli. Eu apenas diria o seguinte: para haver uma dinâmica um pouco maior, vamos procurar manter um tempo razoável aí dos 3 minutos por cada intervenção. E, obviamente, se pode se repetir, a segunda rodada vai ser de perguntas dos próprios participantes, dúvidas, esclarecimentos, etc. Tal. E depois encerramos com uma rodada também sequencial nas considerações finais. Por favor, Fasoli, com você a palavra. Boa noite a todos. Então, primeiramente, gostaria de agradecer aos colegas presidentes dos comitês que prontamente atenderam, digamos, este meu chamado, in italiano appello, sobre algo que io considero importante, estremamente importante, e portanto deverá ser discutido con calma, sem pressa. Io somente coloquei umas propostas justamente para que todo mundo comece a pensar, a se sensibilizar sobre este tema. O número é um número que assusta, porque diz, 150 mil pessoas, por quê? É um número que vem, como foi explicado l'altro dia na outra nossa conversa pelo Tadone, que ele teve acesso à lista oficial dos eleitores vindo pelo Ministério do Interior via prefeituras, que é ali que tem os eleitores que votam, tanto que residem na Itália como que residem no exterior, porque o consulado não tem listas eleitorais, certo? E depois os dados que foram comunicados pelo embaixador Azzariello, 700 mil, 550 mil. Então, estimado este número. Mas mesmo se fossem 50, 60, 70, pouco mudaria. A questão é a questão de método. Método por quê? Porque nós temos, de um lado, os consulados que reconhecem, do outro lado, descobrimos que, infelizmente, as prefeituras italianas, todas ou maioritariamente, se desinteressam de transcrever as certidões. Porque a lei evacua, há um buraco. E nós deveremos trabalhar nesse sentido. A minha proposta é, além do primeiro ponto, que todo mundo sabe, é a questão do Ministério do Interior de pressionar as prefeituras, porque as prefeituras não transcrevem. Portanto, essas são as questões. Eu queria agora ouvir dos colegas, assim como primeira colocação, como você justamente falou, primeira rodada, o que é que pensam disto, se tem outras propostas alternativas para juntos começar a debater este tema, que é um tema muito sensível e eu acho muito importante. Obrigado. Obrigado, Fasoli. Eu seguiria a ordem alfabética do primeiro nome aí. E aí, então, caberia ao Alberto Maier, por favor, presidente do Comitê de São Paulo. Boa noite a todos. Na verdade, esse é um problema grave no sentido de acompanhamento daquilo que os comunes deveriam fazer e não fazem. Então, nós estamos conversando antes com o Fábio, que levantou esse problema, e acho que grande parte da responsabilidade deve ser do próprio interessado. É muito difícil para os consulados acompanharem também essa fase da registração pelos vários municípios da Itália. Então, eu não vejo uma outra grande solução, mas não pensei muito no assunto, infelizmente.
Então, mas acho que realmente deve partir do interessado fazer esse segmento de quando a documentação dele foi para registro no Comune Italiano. É claro que é uma coisa importante e que deve ver como solucionar para poder dar todos os direitos e colocar na luz esses fantasmas, né? Ok, presidente Maier, vamos ouvir então agora a Ana Maria Cani. Sem som. Por favor. Sem som. Então, boa noite a todos. Okay. Eu acho muito bom que estejamos discutindo esse assunto, porque pode não ter os colegas alguma história de como isso acontece, mas aqui nós temos muito claro isso. E eu acho que cada consulado também tem uma história. Por exemplo, nós temos uma história da década de 80 que a documentação de cidadania era levada pelo próprio vice-cônsul honorário ou era depositado no Comune de Roma, que eles, na grande maioria, não faziam a transcrição, ou ele levava em cada comune. Isso é fato e provável. Então, se pode provar. O que aconteceu? Na década de 90, na década de 2000, quando houve um acordo, saiu o antigo cônsul, entrou o outro, o Rio de Janeiro fez o seguinte acordo. Tudo isso que foi feito nessa gestão dessa forma, nós aceitaremos, vamos validar, desde que você tenha que fazer a reconstrução dessa pasta, ou seja, com os documentos transcritos e casados com os documentos brasileiros. Muito bem. Na época da eleição, nós tivemos, assim, muitos questionamentos, né? Por quê? Porque muita gente se habilitou a votar para o Comites, porém, não estavam inscritos devidamente no Consulado do Rio. E eu digo que foi, em média, uma proporção de 400 para 100 não inscritos. Essa proporção, talvez, ou até mais. A cada 500, 100 pessoas não estavam regularizadas com o seu AIRE no Rio de Janeiro. É só uma presunção, mas não está muito nem além e nem aquém. Bom, o outro problema é que o cidadão, hoje, ele só fica sabendo de algum problema quando ele vai ao consulado fazer o passaporte, como me foi relatado a semana retrasada. Escuta, não existe nada seu aqui, nem a pasta sua. Mas como? Então, eu orientei a pessoa a ir no consulado antigo, vice-consulado, que conserva a documentação, e lá estava tudo, o documento dele transcrito na Itália, certidão de nascimento, em suma, tutti quanti. Mas o Rio de Janeiro também não tem isso. Então, nós temos um problema seríssimo em relação a isso. E, Alberto, eu vejo como humanamente impossível o próprio cidadão conseguir resolver essa questão. Vai ter que ter um esforço conjunto, consulado, né, comites, associações, as pessoas interessadas para tentar resolver esse problema. E isso acontece quase todo dia, sabe? A pessoa fica sabendo que não está no AIRE. E outra coisa, Ana, mas como recebe envelope para votar? A pessoa recebe envelope, vota nas eleições, quando vai fazer o passaporte, ela não está regularizada com o seu AIRE no Consulado do Rio. Então, o problema é mais complexo do que se possa imaginar. E um outro detalhe, muitas vezes, ele tem toda a documentação, está inscrito no AIRE, ele vai ao consulado e diz, não tem nada, ele se dirige ao consulado, e o consulado, às vezes, não enviou a documentação para transcrição. Já aconteceu? Sim, já aconteceu. Eu estou falando porque na minha própria família aconteceu. Ana, eu sou cidadão, mas os meus irmãos e meu pai recebem para votar e eu não, por quê? Então, o documento dele não tinha sido enviado para transcrição pelo Rio de Janeiro. Então, Fasoli, a questão assim é muito complexa, eu acho. Eu não sei se todos os consulados passam por isso, mas a nossa questão é séria aqui.
Agora, eu tenho uma pergunta, assim, que é o seguinte: quando o consulado representa o ministério, quando o consulado analisa um processo de cidadania e te dá o deferimento da cidadania, eu imaginava que isso fosse a última palavra. Não, tem que, para fazer o passaporte, fazer a transcrição. É uma coisa prevista em lei? Eu pergunto a vocês. Ok, fica a pergunta no ar, vamos seguir a conversa Claro. e alguém depois voltamos à Tá. resposta. Então, concluiu já, por favor? Sim, Ok. sim. Então agora é a Carolina Russo, por favor, presidente do Comitê do Nordeste. Boa noite, Perão. Boa noite a todos. Aqui está um pouquinho de barulho, porque minha filha está assistindo aula de italiano online também, no outro computador, então pode ser que dê o eco. Então, com relação a essa questão que está sendo discutida hoje, primeiro que eu acho um tema que realmente como a Ana Maria falou, é um tema complexo. Eu acredito que é um assunto que deve ser uma prioridade, certo? Eu acho que tem que ser uma prioridade. Não é algo simples de se resolver, porque isso vai acarretar problema de fluxo, eu acredito, entre comune, entre consulados. Eu concordo com o Fábio, no sentido de ter a necessidade de pressionar o Ministério do Interior, porque é preciso que esses servidores, né, que trabalham nos comunes, que eles, como é que se diz, façam o seu trabalho também. Eu acho que a gente não pode transferir tudo para o cidadão. Quem atua na área jurídica sabe que quando a gente faz um pedido administrativo, o servidor público ele tem a obrigação de cumprir o seu trabalho. Então, acredito que na Itália o serviço público funcione relativamente parecido com o que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, eu acredito que a gente não pode pensar, vou transferir tudo para o cidadão, porque muitas vezes esse cidadão não tem a menor condição de se comunicar com o comune. Então, eu acho que tem que haver aí uma balança nesse sentido, mas acredito que o que a gente vê também e a gente ouve, inclusive dentro do consulado, é que muitos comunes têm um funcionário, às vezes, para fazer tudo. Então, acumula muito também dentro do serviço de um servidor só. Então, talvez essa pressão seja, olha, a gente precisa melhorar o serviço lá para poder melhorar o serviço aqui. Então, não é uma coisa fácil, é uma coisa que vai ser feita aos poucos. A gente não pode transferir tudo para o cidadão. Agora, claro que, se eu faço um pedido de cidadania, se eu quero reconhecimento da minha cidadania, se eu junto a minha documentação, se eu registro um filho, se eu sou o titular do direito, é óbvio que eu tenho também a responsabilidade de cobrar. Olha, minha certidão, eu não consigo falar italiano, eu falo com alguém, então, para ver como é que vai fazer essa comunicação, passar um e-mail, ir no consulado, porque às vezes a pessoa vai no consulado, entrega e nunca mais aparece no consulado. Então, eu acho que acha que entregou tudo e acabou ali. Né? Então, assim, a gente sabe que não é assim. Eu acho que a gente tem que ter, sim, a cobrança. Eu acho que o papel do cidadão eu tenho direito, eu tenho obrigação, então eu tenho que cobrar. Se eu quero votar, eu tenho que saber. Você, quando registra aqui o seu... Você não vai no TRE, por exemplo, da sua região, fazer o seu título de eleitor, você tem que ir. Então, assim, porque você está fora da Itália, qual é o lugar que eu tenho que ir? Eu tenho que ir no consulado. Nem que eu tenha que ir todos os dias no consulado, eu vou ter que arranjar um jeito de ir no consulado. Ou, se não tiver o consulado, tiver um agente consular, eu vou ter que ir lá falar com o agente consular, olha como é que está a minha situação, como é que eu faço, eu tenho que pressionar. Então, eu acho que o que tem que haver sim, na minha opinião, uma pressão ao Ministério do Interior para ver como melhorar o serviço dentro das prefeituras, né, dentro do comune, mas também fazer talvez aí entre o comitês seria fazer
um movimento de orientação, de sensibilização das pessoas interessadas para que elas busquem efetivação do seu direito, aprendendo a cobrar, aprendendo a se dirigir, a quem se dirigir, né? E ajudar, na medida que for possível, nos casos mais urgentes, né? Aí eu penso o Comites, né? Assim, a minha opinião, a princípio, aí nessa primeira rodada, eu acho que é isso. Inclusive, aqui, a gente tem recebido alguns pedidos urgentes de pessoas, sim, que estão tentando tirar o passaporte, que acreditavam já estar registradas, porque estão registradas no AIRE, porém chegaram no consulado e não estão inscritas no TIC, que eles têm lá, né? Então, assim, não conseguem tirar o passaporte. Assim, tem famílias inteiras nessa situação aqui. E aí a gente só tomou conhecimento depois, e eu comentei isso com o Fábio, que eu fiz... eu disse, Fábio, interessante essa tua colocação, assim que ele comunicou, porque eu atendi no dia 2 pessoas com o mesmo problema. Então, assim, é interessante como as peças vão se encaixando, né? A gente está aqui em diversas regiões né, diferentes, com problemas diferentes, com quantidade de cidadãos completamente diferentes, com demandas diferentes, porém é um problema comum. Então, acredito que talvez esse problema não seja só do Brasil, né? Deve existir esse problema em outros países, né? Onde existem cidadãos italianos. Então, assim, acho que a pressão deve ser essa. Acho que a gente deveria ir abrir 2 flancos, né? Duas direções. Pressionar lá o Ministério do Interior e falar com quem fosse necessário para melhorar o serviço, né? E aqui fazer um trabalho de conscientização dos cidadãos, né? De irem atrás mesmo, de reivindicar, de fiscalizar, de cobrar. Eu acho que, por enquanto, é isso. Obrigada. Muito obrigado. A palavra agora com a Cristina Miorança, por favor. Presidente do Rio Grande do Sul. Bom, eu faço minhas as palavras do presidente Alberto, as palavras da presidente Carolina. Nós estamos agora no Rio Grande do Sul numa boa fase, né? Digamos que quase excepcional. Estamos vivendo uma retomada de toda a comunidade italiana de uma forma muito veemente pelo nosso consulado, que não acontecia antes. Nós fomos esquecidos, abandonados, então, né? Porém, sobre esse assunto específico, nós sabemos que o Consulado Geral de Porto Alegre passou todos os atos, né, aos comunes, né? Então, essa segurança nós temos, até porque, como a Carolina também falou, os cidadãos que fazem a cidadania por Porto Alegre têm o seu AIRE registrado. Sabemos de alguns casos, mas não temos efetivamente o número certo, né, em relação a isso. E o que eu acho que para o cidadão comum entender também, né, que está nos assistindo, o Ministério do Exterior é o consulado para nós aqui. E o Ministério do Interior é o nosso comune na Itália. Pronto, só para que foram falado tanto do Ministério do Interior, isso aqui eu tenho medo que as pessoas talvez não entendam isso, né? Acho pertinente se fazer uma requisição, uma pressão em cima do Ministério do Interior, porque eu acredito que realmente são coisas que são problemas maiores na Itália do que aqui propriamente nos consulados, pelo menos no meu exemplo do Rio Grande do Sul, tá? Mas o que o Comites RS está fazendo? Nós estamos recadastrando todas as associações italianas gaúchas, né, aqui no Rio Grande do Sul, em busca também de uma regulamentação para uma melhor votação no TGE, tá? Mas isso, num segundo momento, nós faremos uma campanha, né, com os cidadãos, para que eles entrem em contato com seus comunes e façam também, né? Porque eu e todo o nosso comitato, e juntamente com o consulado, nós acreditamos que é um dever do cidadão informar o seu registro civil, seus filhos, endereços, e também ter uma relação com o seu comune de origem,
né? Então, assim, podemos fazer uma pressão, sim, via Ministério do Interior, mas eu acho que sim, a Carolina falou tudo. O cidadão precisa se inteirar. Nós temos dupla cidadania. Como é que nós agimos no Brasil? Por que nós não vamos fazer a mesma coisa na Itália? Então, as pessoas talvez tenham um pouco de medo, um pouco de receio, mas o COMIT está aqui para orientar como funciona. A partir do momento que o consulado manda para os comunes, é praticamente uma questão de tempo para ele ter a sua cidadania. Só tem que registrar no comune. Então, já é um papel do COMITS também entender sobre isso. O que eu acho que impacta muito, né? Nós temos o direito ao voto no exterior. É um problema realmente que a gente precisa avaliar. É uma conquista nossa o voto no exterior. Então, é uma obrigação do comune, né? Então, a gente precisa realmente entender isso, entender as dificuldades do nosso consulado, se tiver alguma. Mas se isso não está acontecendo dentro do consulado, nós realmente, como comitatos que nós somos aqui no Brasil, fazer alguma coisa em relação ao Ministério do Interior para ativamente fazer essa interlocução e também alertar o cidadão quanto a isso e ele fazer esse contato também com o seu comune, como a gente faz aqui no Brasil com tantos outros serviços públicos. Penso que é isso. Ok, obrigado, Miranza. Agora, então, ouviremos o Eduardo Bonetti, presidente do Comites Paraná Santa Catarina. Buonasera a tutti, mais uma vez agradeço a oportunidade, parabenizo ao Fábio Fasoli por ter levantado essa bola e acho que assim, esse nosso encontro de hoje é importante porque mostra para a comunidade a competência do Intercomites, né? Na discussão e na busca de encontrar alguma sugestão para resolver o problema. Eu, particularmente, não tenho números exatos no que se refere à circunscrição Paraná e Santa Catarina, certo? Aliás, eu não tenho sequer uma ideia do número dessas pessoas assim, que estão na mesma situação, das certidões não transcritas de cidadanias reconhecidas por aqui. Mas o fato é que há pelo menos 2 anos nós temos sentido as consequências desse, digamos assim, desse limbo que se instaurou em âmbito dos 7 comites, né? Eu digo há pelo menos 2 anos porque isso impactou certamente nas eleições para a renovação dos comites, impactou durante o referêndum da reforma da justiça italiana, vocês devem estar lembrados, e impactou de forma mais recente nas eleições políticas, né? Assim, eu tenho certeza que o Consulado-Geral da Itália em Curitiba faz o seu melhor para suprir a demanda, pelo menos tentar suprir essa demanda, né? Só que agora com um fôlego novo por conta da chegada da nova cônsul, que tem certamente buscado uma transformação em âmbito administrativo e certamente busca a melhoria dos serviços, né? Assim, com bastante frequência a gente recebe pelos canais de comunicação do Comites, Instagram, site, o nosso e-mail oficial, casos relacionados a essa problemática. O que assusta é que esses atrasos nas transcrições foram relatados em comunes menores, de 6, 7, 8 mil residentes, né? Onde, embora a demanda possa parecer baixa, né, no primeiro momento, nós encontramos aquela figura do funcionário que faz tudo, né? Como foi levantado, inclusive, nos nossos grupos internos, né? O sujeito que organiza as eleições, que transcreve os atos, enfim. Então, se isso ocorre nesses pequenos vilarejos, nessas pequenas cidades, quem dirá nas repartições mais badaladas da Itália, como Roma, como Milão? Então, isso chama muito a atenção mesmo, é uma situação bastante crítica. Então, assim, me parece ser um desafio não para o Ministério das Relações Exteriores, não para a Farnesina, mas um grande problema, um desafio para o Ministério do Interior.
E nós temos aqui um número significativo de pessoas, não sabemos com exatidão esse número, mas é um número representativo, e que se encontram na mesma situação. O efeito disso é grave, aire suspenso, direitos políticos afetados, e a causa me parece bem evidente, o atraso na transcrição. Então, eu assim, focaria na origem desse problema. Então, isso se resolve em âmbito italiano, né, com a introdução de ferramentas informáticas mais ágeis, mais eficientes, métodos mais eficientes de se impedir fraudes. Então, é um problema do Ministério do Interior. E, assim, eu sugiro que isso seja tratado. Nós estamos discutindo aqui, mas certamente nós vamos levar isso em âmbito de intercomites, durante uma reunião oficial, né, sujeita à redação de ata, e dali propor algo concreto. É isso. Muito obrigado. Então, com a palavra agora, o presidente do Intercomites, que também é presidente do Comitê do Distrito Federal. O Tiani, por favor. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez agradecer ao presidente pelo convite, pela iniciativa, e os colegas. A gente sabe o que a gente enfrenta no nosso dia a dia, nossas complicações, não só pessoais, mas nossas proatividades junto à nossa própria comunidade, nossas circunscrições, e a gente tenta aí se desdobrar para estar sempre presente para os chamamentos. Bom, eu vou engrossar o coro aqui do agradecimento ao Fazoli por levantar essa pedra para a gente, e também do colega Alberto Maia e do Eduardo Bonetti, porque eu efetivamente não me sinto nem confortável, porque eu não tenho esse dado estatístico em mãos. Esse dado estatístico intercomites, nós vamos fazer essa apuração, como o Eduardo adiantou muito bem, vamos convocar uma reunião o mais breve possível, para que a gente possa tentar adotar os caminhos, os procedimentos mais corretos para a resolução desse problema, e tentar efetivamente que a gente faça um levantamento, não sei se requerendo especificamente a embaixada diretamente, ou cada um trazendo o número que tiver na sua circunscrição. Então, é um assunto que eu me sinto muito confortável ao dizer que estaremos sempre presentes aqui para colaborar com a comunidade e, obviamente, para tentar corrigir algum erro que a gente tenha. Mas, inversamente proporcional, eu, sinceramente, não me sinto confortável por não ter esse número estatístico em mãos. E confesso a vocês que a minha circunscrição, aquela brincadeira que eu sempre faço, já nem tem graça mais, né? É a maior circunscrição em tamanho territorial, mas a menor em quantidade de italianos. Nós desconhecemos de algum caso. E pelo que eu sei, pelo conhecimento que eu tenho, a grande maioria desses casos foram nas transcrições feitas na época de Roma, salvo engano. Depois o Fazoli, na próxima rodada, já fica com uma pergunta de esclarecimento. Então, eu acho que o que eu deveria pontuar aqui é mais ou menos o que já foi pontuado pelos colegas, é que a gente tente entender, tente conhecer melhor e ver como que a gente pode auxiliar. Isso aí numa iniciativa conjunta dos 7 presidentes, junto ao órgão que a gente achar que será o órgão receptor da nossa demanda. Muito obrigado, Tiani, presidente Tiani. Agora passamos, então, ao bate-papo ali. Quem quiser falar é só se manifestar, começando pela questão colocada já antes pela a Ana Maria Cani, sobre a questão da lei. Quer dizer, a lei impede que um consulado, me parece que essa era a pergunta, por favor, pode confirmar, impede que um consulado entregue o passaporte para um cidadão que foi reconhecido, sem mesmo estar escrito no AIRE. Quem é que se habilita a esclarecer essa questão? Por favor. Então, vai lá. Então, posso falar? Sim.
Então, sobre a questão impede ou não impede, não, porque acontece exatamente o contrário. O consulado, se ti reconhece na circunscrição consular, te coloca, porque ele tem uma anágrafe chamada anágrafe consular, que é uma outra anágrafe, além da anágrafe que está no município, na prefeitura, em comune. Porque o comune ha, vamos fazer uma clareza. Nós temos na Itália il comune que tem toda uma série de prerrogativas diferentes entre a Itália e o Brasil. Primeira questão. Portanto, para nós, o comune deve controlar e administrar os residentes. E, a princípio, esses tais de residentes são aqueles que moram em solo municipal, lá. Depois, quando um italiano emigra, sai da Itália, automaticamente sai do arquivo do residente, in loco, e entra no chamado arquivo daqueles que emigraram. Arquivos dos italianos residentes no exterior, o famosíssimo AIRE. E o italiano chegar no exterior deve dizer ao consulado: olha, eu estou aqui, nessa circunscrição consular, o consulado entra em contato com a prefeitura e fecha o AIRE. Este é o caminho primário. Por quê? Porque a prefeitura tem, além da questão da residência, tem a questão do arquivo dos eleitores, que é extremamente importante, a prefeitura, tá? E tem a questão dos registros, porque, só para dar uma outra resposta para Ana Maria, que ela disse: mas como é que eu sou reconhecido e não sou um italiano? Qual é o problema? Que o reconhecimento é o ato administrativo que certifica que eu nasci italiano porque tenho sangue. É um reconhecimento da cidadania italiana desde o nascimento. Mas depois eu devo transmitir ao oficial de registro civil competente para transcrever a certidão. Porque se eu não tenho o ato transcrito na Itália, aí que eu sou um fantasma. Lembra que eu fiz outro dia o exemplo dos cidadãos brasileiros que nascem e não foram sequer registrados no Brasil. E não tem nenhum direito. Eu, para poder ter os direitos, seja o direito de voto, o direito ao SUS, direito à saúde, se moro na Itália, devo ter um ato transcrito, porque senão não sou conhecido. Sou reconhecido como italiano, mas não sou transcrito. Esta é a questão. Portanto, são situações onde o consulado, voltando ao início da pergunta, o consulado tem um arquivo anagrafico dele e até o sujeito reconhecido permanecer na circunscrição consular, ele tem um AIRE confirmado e ele pode tirar o passaporte. O problema surge quando? Quando um sujeito que é em São Paulo e ficou 30 anos em São Paulo, sempre ficou escrito no AIRE, manteve bonitinho atualizado os endereços e tal, manteve também o casamento, o divórcio, a verbação, se divorciou, os filhos, passaram todos, e o consulado registra os filhos na anágrafe consular e manda para a prefeitura, e não se sabe se aquela certidão daquele menino foi ou não foi transcrita, por exemplo. Outro problema, todas as certidões que se atualizam, o consulado recebe, capta a informação, coloca no arquivo anagráfico consular, que fica tudo atualizado, mas não tem, digamos, o espelhamento com a prefeitura, com as certidões depois executadas e transcritas. Portanto, repito, se eu fico na circunscrição consular, se estou no Rio e vou para o Espírito Santo, não há problemas. Mas se eu mudo de estado e devo transferir o meu AIRE para outra circunscrição consular, aí acontece exatamente aquele problema no ponto 1, que é aquilo que o consulado de cá me dá a certidão de nascimento. E eu descubro, depois de 5, 10, 15, 20 ou 30 anos, porque tem casos assim muito absurdos, que eu não tenho nenhuma certidão transcrita. Sobre a pergunta a Roma, como era Roma, sempre declarou: eu não recebi nada. Todos os casos que eu tratei nesses anos, tá? Com Roma, de sujeitos que descobriam que não estavam registrados, a resposta era: nós não recebemos nada. Então, deviam fazer o quê? Mandar novamente todas as certidões segundo as vias traduzidas e tal, porque eles sempre alegam que não respondem nada. Mesmo com a prova, eles falam que não respondem nada. E é justo que nós agora estamos não mais responsabilizando os consulados. O consulado, quando reconhece, faz o trabalho dele. Que sejam poucos, que sejam muitos reconhecimentos, isso é outra questão que gera as filas. Ali se pode batalhar e discutir. Mas quando reconhece, ele tem o dever de transmitir as certidões para serem transcritas. Antigamente era Roma, agora é a prefeitura comune, onde nasceu o meu antepassado Dante Causa.
Se depois a prefeitura se desinteressa, não transcreve, porque há um vácuo, repito, legislativo que diz que as transcrições deveriam ser feitas em tempo hábil. Em tempo hábil. Quer dizer o quê? Que quando eu tenho tempo faço, e sempre haverá uma desculpa para não ter tempo. Eu, como eu declarei l'altro dia, eu imaginava que fazendo o processo judicial que demora 6 meses, 1 ano, havíamos resolvido o problema, porque eu também desconhecia como as prefeituras se comportam com as certidões. Eu tive casos de sujeitos reconhecidos pela justiça em Roma em 6 meses e demoramos 14 meses para transcrever 4 certidões numa prefeitura. 14 meses. Porque não queriam transcrever porque não tinham tempo. Portanto, agradeço Cristina, agradeço Carolina, agradeço Alberto também Eduardo, porque estou vendo finalmente que estamos tendo uma convergência sobre a questão também de um coinvolgimento justamente de quem decide em forma subjetiva. O foco é este: eu sou maior de idade, é capaz e subjetivamente decido de me reconhecer, devo arcar uma série de coisas. Depois, não sei, não me informam, dever nosso dos comitês, ótima sugestão de engajar as associações, voluntariado, criar modelos facsímile, como se diz em italiano, de e-mail em italiano, 4 palavras. Onde me qualifico, escrevo para a prefeitura, não? Para dar apoio, criar uma rede de apoio, porque justamente nós temos do outro lado outro aspecto. O descendente sempre foi deixado à mercê dele, porque os consulados não informavam porque não tinha interesse, não? É um pouco essa a questão. Não vou me dilungar mais, porque a questão é esta. O Ministério do Interior, justamente, Cristina diz, mas vamos explicar quem é o Ministério do Interior. Simplesmente o Ministério do Interior é o Ministério que tem competência. Que seja claro isso, são 3 coisas. Competência sobre o que interessa para a gente. Reconhecimento de cidadania italiana é o Ministério do Interior. A portaria circolare K28 é do Ministério do Interior, que faz o quê? Outorga ao prefeito, sindaco e ao cônsul e cônsul para fazer o reconhecimento pela via administrativa, porque o DPR diz exatamente isto. Então, por que nós não podemos justamente fazer um trabalho, um appello, como se diz em italiano, um chamado ao Ministério do Interior de redigir uma portaria no estilo K28, vista a inadimplência das prefeituras e tal, o vácuo que temos, vamos dar 30, 60, 180 dias, dá o prazo que quiser, mas dá um prazo. Dá o prazo que quiser, mas dá um prazo. Se nós estamos diante de uma ordem do juiz, o juiz manda. Não sei se entre vocês algum advogado que advoga no Brasil. Quando um juiz brasileiro advoga, faz uma sentença e manda o oficial de registro civil fazer as averbações, no Brasil, em 30 dias, o oficial deve acatar a ordem judicial, porque há uma norma que diz isto, dá um prazo. Na Itália, não. Nós estamos no absurdo che un juiz ordina l'ufficiale di registro civile competente, di stato civile, come si dice in italiano, competente, di fare le trascrizioni barabà in italiano, fazer os traslados, e depois chega na prefeitura e não tenho tempo, perché sono sozinho. O que me interessa se você é sozinho? Não tem dinheiro, vamos pressionar o governo para que na lei orçamentária. No, você, Carolina, falou uma coisa, não sei se foi, mas acho que foi você, Carolina, falou uma coisa fantástica. Esse é um problema que diz respeito a todos os italianos que residem no exterior, até os últimos que migram hoje, migraram ontem. Os jovens, que muitos jovens saem da Itália, se casam no exterior, se têm filhos no exterior, mas vocês acham que depois transcrevem a certidão? Não fazem. Nós temos 90 milhões de descendentes do mundo, outro dado que podemos discutir, que se fala, não? Por exemplo. Dados enormes. Então, eu acho que devemos, e termino a minha colocação, e agradeço a todos vocês, tá? Realmente, obrigado. Mas nós devemos agora pensar, também engajando junto nesse documento, podemos ter um convergimento com as associações, por que não? As associações têm um peso importante, representam também a comunidade, certo? Não é uma coisa restrita a nós. Quanto mais pessoas, quantos mais sujeitos se engajam com isso, mais força nós teremos. Tá? Obrigado.
Termino Ok, aqui. Fasoli, muito obrigado. A Miorança, por favor, levantou a mão, quer falar. Eu só gostaria de considerar, adendando ali ao que o Fasoli falou, o serviço de cidadania, pelo menos de cidadania, pelo menos de 2014 para cá, é um serviço pago. Todos pagam 300 euros para ter a cidadania reconhecida. Isso, a meu ver, implica ou abrange também a transcrição, né? Mas tudo bem, é apenas uma consideração. Vamos lá, Miorança, por favor. Então, fazem 2 anos que eu participo do Comits, né? Por mais tradição familiar que eu tinha dentro de casa, tá? Tínhamos coisas que não sabíamos. Não sabíamos, porque a informação não chegava. Então, é muito importante que todo cidadão italiano saiba que ele precisa comunicar à Itália tudo o que ele faz aqui no Brasil. Ele precisa comunicar que ele casa, que ele troca de endereço, que ele tem os filhos. Por que esperar os filhos fazerem 18 anos para entrar com cidadania direta, se ele pode ele mesmo registrar os seus filhos e já resolver um problema? Divórcio, óbito. Nós temos uma quantidade gigantesca de pessoas falecidas que continuam fazendo parte do Anágrafe. Então, além desses problemas todos, a gente precisa, por isso o Rio Grande do Sul está tão empenhado na comunicação. Nós precisamos nos comunicar com esses cidadãos, que eles leiam o que está escrito no site dos consulados, eles não leem, que eles se interem em relação a tudo que a comunidade italiana faz. É uma autocrítica minha também, porque eu também não sabia. Eu tinha meu passaporte, nunca tive problema com o consulado, para mim estava tudo certo, de 10 em 10 anos eu fazia meu passaporte. Pronto. Não, gente, precisamos ter várias outras coisas. Nós precisamos informar a Itália tanto quanto nós informamos o Brasil. Então, eu acho que sim, o cidadão pode se envolver nessa transcrição. Eu acho que sim, eu acho que isso é uma coisa salutar. Acho que também podemos conversar com outros cônsuls, de repente conversar com os consulados, ver se eles têm alguma sugestão também, mas é importante alertar o cidadão que ele precisa se informar e ele tem deveres com a Itália, não apenas direitos. Eu acho que era isso que eu queria colocar, assim, de um modo mais geral. Ok, não temos inscritos, eu apenas queria considerar aqui alguém com relação a os nossos que acompanham, pelo menos aqui no YouTube, alguém está dizendo aqui que está tentando fazer esse cheque dos seus registros, por exemplo, em Milão, e diz que não está conseguindo. Quer dizer, ele quer saber como é que... Outros aqui perguntam qual é o e-mail, etc e tal, quer dizer... isso na sequência das sugestões colocadas aqui, a pessoa também se envolver e ter interesse em descobrir como é que está a sua situação. Como é que isso poderia, na opinião dos nossos presidentes, estamos aqui com todos os presidentes de comitês, como é que poderia iniciar um trabalho desse, quer dizer, um mutirão dos cidadãos aí, checar, quer dizer, daqui a pouco vai entupir as caixas de e-mail dos municípios, aí vão ficar sem a resposta do mesmo jeito? Como é que isso aconteceria? Alguém gostaria de falar? Do meu ponto de vista, uma ideia que tive, também falei l'altro dia, queria ver os colegas do que acham disso. Se o Ministério do Interior, porque outras competências além da cidadania é registro civil, quindi lo Stato civile, tá? É a questão da residência. Então, cidadania, Stato civile, que são as certidões, que devem ser prescritas, e a residência. Essas são competências que passam pelo Ministério do Interior, otorgadas à prefeitura. Então, uma sugestão, uma ideia que me surgiu foi qual? Aquela de estimular o descendente a inscrever no comune. O comune não responde, devemos eventualmente no site do Ministério do Interior achar como
como no Ministério dos Exteriores, as várias diretorias, não? Que são separadas por temas, acharam aquela de Stato Civile, de transcrições e tal, acharam um e-mail e orientar os descendentes que não conseguem falar com as prefeituras ou não conseguem as certidões transcritas e mandar uma enxurrada de e-mail de protesto ao Ministério do Interior denunciando e dizendo que não foram transcritas as certidões e o direito deles de tê-las. Um coinvolgimento do Ministério do Interior. Porque o que podemos fazer? Esta é uma ideia. O que acham, colegas? Tem alguém que quer dizer alguma coisa sobre esta minha, digamos, sugestão? Alberto. O Alberto levantou a mão. Por favor, o presidente do Comitê de São Paulo. O som. Som, Alberto. Por favor, som. Desculpe. Eu não posso deixar de concordar com tudo o que o Fábio disse, com tudo o que a Carolina, com a Cristina falou. Nós precisamos, ouvindo, porque para mim o problema é um problema mais ou menos novo, eu sabia que tinha essa falta de confirmação das transcrições, mas não sabia como se podia intervir. Acho que hoje aqui nós temos, o Fábio colocou várias ideias, a Ana Maria também e a Cristina também, que primeiro ver como, e talvez isso o Honorable Porta possa ajudar, como fazer com que a lei seja mudada para fixar uma data para que o comune, dentro da qual o comune tem que fazer o registro. Outra é envolver as associações, para que as associações ajudem aos cidadãos que não têm essa transcrição feita, para que escrevam para o comune, para que cobrem do comune para saber em que posição está. Não acredito que os consulados possam fazer isso. Eu sei que os consulados, pelo menos o de São Paulo, muitas vezes, quando ele tem essa reclamação, ele volta a escrever pedindo a transcrição, mas ele não tem o retorno do comune sobre a transcrição, se foi efetivado ou não. Então, eu acredito que com essas medidas, a situação deva melhorar e os cidadãos, como eu tinha dito antes, eles possam sair da sombra e se tornar, efetivamente, terem todos os direitos de um cidadão italiano que mora no exterior. Mais alguém queira falar? Só uma coisa, okay. Que esqueci para acrescentar rapidinho. Liga. Justamente, Cristina, bato palma, obrigado, Cristina, falou uma coisa importantíssima, não? Nós estamos agora, aos reconhecidos, começando a orientar e dizer, olha, que você tem o dever de espelhar a tua vida também no futuro. Então, se você se reconheceu de solteiro e ao casar, apresenta o seu casamento. Depois se torna pai ou mãe, apresenta o nascimento da criança. Muito bem. O consulado recebe a certidão, escreve este ato na anagrafe consulare, portanto, para o consulado do Rio Grande do Sul, se for um gaúcho que mora lá, para o consulado de Rio Grande do Sul, o sujeito de solteiro passa a ser casado, manda para a prefeitura, si torna lettera morta, come si dice in italiano, perché ninguém mais cuida disto. A prefeitura fala tempo hábil in gavetta, diz io non recebi nada, ninguém se preoccupa e o casamento do sujeito nunca é trascrito, certo? E depois a certidão de nascimento da criança, a mesma coisa. Não há reconsta ao filho, porque o consulado recebeu isto, não? Mas depois, quando passa para frente, não é trascrito. Então, sobre os números, uma última coisa, que são assustadores, não temos estatísticas. Nós não temos estatísticas, porém, podemos imaginar que, pelo menos, do meu ponto de vista, é uma minha colocação sobre o que vi com a experiência, como eu vejo a atitude das prefeituras. Podemos imaginar que, no mínimo, entre 70% e 80% do número total dos italianos reconhecidos nos últimos 30 ou mais anos no Brasil não tem a certidão transcrita na Itália. Pelo menos 70%. Salvo 30 porque são magnânimos, como se diz. Eu 30 estou salvando, porque agora são magnânimos, então
mas 70%. Então, vamos multiplicar 7 consulados por 30 ou mais anos de reconhecimento. Não é muito difícil chegar a um dado que, se não é 150, 100 mil, 110, 120, não? Não é muito, digamos, um número enorme, tá? E outra coisa, não sei se falei com a Ana Maria quando ela disse o problema é Rio e Espírito Santo. Não, o problema de Rio e Espírito Santo é um problema interno na circunscrição, eu acho. Por quê? Porque se eu sou um sujeito que como se diz, capixaba do Espírito Santo, reconhecido pelo vice-consulado não no Espírito Santo, e depois não tenho nenhuma informação no consulado, porque eu dependo do Rio de Janeiro, é um problema de transferência de dados entre o vice-consulado e o consulado, que do meu ponto de vista, neste caso específico, tem nada a ver com outro problema. Então, vocês têm um duplo problema. O capixaba, que é desconhecido no Rio, é desconhecido nas prefeituras. É portado 2 vezes. Neste caso, é um delírio ao quadrado. Não? Ok, Fasoli. O Bonetti levantou a mão, por favor. Eu gostaria só de acrescentar que o cidadão, uma vez tendo a sua cidadania reconhecida pelo consulado, ele tem o direito, e é uma das propostas do Fasoli, de saber quem ele deve, a quem ele deve recorrer, quem ele deve cobrar. Então, não somente saber o comune encarregado de transcrever as suas certidões, mas um e-mail, um telefone, não só por telefone, mas essa cobrança deve ser feita não só por e-mail, mas essa cobrança deveria ser feita por telefone também. E isso de primeiro momento. Agora, tem a parte da conscientização, que eu concordo com todos vocês, começar a borbulhar a comunidade sobre o assunto, e a nível comités, intercomités, buscar de uma forma compacta, dos 7 presidentes, a redação dessa carta, firmada pelos conselheiros também do Conselho Geral dos Italianos no Exterior, e buscar interlocução com o Ministério. Então, isso da forma mais rápida possível, assim, eu diria. E cada qual no seu cercado, não é? Buscar o consulado para ter dados estatísticos. É preciso, então, dados mais concretos para embasar essa solicitação. Com isso, eu gostaria de saudar todos, agradecer mais uma vez a oportunidade, mas, assim, devido ao tempo, eu preciso deixar a sala e me coloco à disposição. Ok, mais alguém quer falar? Podemos iniciar as considerações finais aí. Eu começaria com o Federico Ciani, por favor, o presidente do Intercomités. Bom, eu acho importante a gente tentar, como eu já havia falado no primeiro bloco, elucidar isso aí e saber que iniciativas a gente vai conseguir caminhar para tentar solucionar esses problemas. Nós temos uma iniciativa do governo italiano, todos estão acompanhando aí, que o projeto piloto é a circunscrição de Brasília, que são as cartas de identidade eletrônicas, né? Então, só lembrando que a gente pode enfrentar, após o peticionamento, uma resposta dizendo nós estamos solucionando isso com as cartas eletrônicas. Então, essas carteiras de identidade eletrônicas são um sistema meio misto com o que nós temos aqui, parecido com o GovBR, mas meio certificado digital, que a gente não sabe se vai funcionar, se vai dar certo. Vamos ver. Como eu conversei com os colegas presidentes na nossa primeira reunião Intercomités, a passagem de informações, a gente teve um agendamento dos primeiros cidadãos agora, no mês de outubro, que foi aberta. Tem dias específicos, tem quantidades específicas de atendimento. Então, o mês de outubro, basicamente, quando abriram, em 2 horas, fechou. Então, eu também não posso manifestar dizendo se foi positivo, se foi negativo, porque as primeiras serão emitidas, nós saberemos das informações a partir de novembro. E também da funcionalidade dessas cartas de identidade eletrônicas. De toda sorte, a gente tem um limbo grande, porque mesmo que a gente consiga
emitir essas carteiras de identidade em tempo recorde, tem um prazo para que a gente possa começar a funcionar. Mas, assim, eu acho o mais importante que a gente tem que deixar como mensagem é o que a gente tem trabalhado. Eu observo, e todos os 7 presidentes são muito efetivos com relação a isso, é para que a gente possa chegar na comunidade, né, de forma elucidativa. A gente vê, a Mioranza repete isso sempre, é o que eu tenho feito também na minha circunscrição, é mapear. Eu repito, olha o tamanho da minha circunscrição, tem que mapear e saber qual é a demanda. A gente já teve problemas gravíssimos com relação à transcrição de AIRE, mas por culpa do cidadão italiano. Ele veio morar, a gente tem um exemplo clássico disso aí, a pessoa veio morar aqui e foi para Chapada dos Veadeiros, montar um restaurante lá, um senhor idoso se casou, teve um filho, e aí na pandemia ele passou dificuldade, queria voltar para a Itália, mas ele não é brasileiro italiano, ele é italiano só, passaporte vencido. Para renovar o passaporte no consulado, ele não consegue agendamento. Para conseguir agendamento, a gente teve que interceder. Quando conseguimos o agendamento, os documentos estão vencidos. Então, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? É o cachorro correndo atrás do rabo. Chegou o cúmulo da sugestão do consulado de que ele fosse ao Ministério das Relações Exteriores brasileiro para tirar o documento o RNE, de residente nacional estrangeiro, como italiano, para usar como documento válido, não para renovar o passaporte, usar como documento válido para ele poder se registrar no AIRE, que a gente sabe que leva 6 meses, se não tiver problema de transcrição. E aí, ele se registrando no AIRE, ele iria, então, depois retificar, comunicar o casamento, comunicar o filho, para que ele pudesse renovar o passaporte. Então, são situações absurdas que a gente acompanha e vê. Então, para que elas não aconteçam, a gente tem que estar presente na comunidade, porque a gente ouve muito isso. Eu já conversei com a Carol algumas ocasiões. A minha esposa é de Maceió, então a gente anda muito por lá. E aquele norte, ali na costa, principalmente na costa de Maceió, ali, a parte do norte, subindo lá para Maragogi, tem uma quantidade gigantesca de italianos. E quando a gente tenta chegar neles para conversar, e quando eles começam a entender que a gente faz parte de alguma coisa ligada a algum órgão do governo italiano, o cara sai correndo. Não quero nem conversar com você mais. Eu conversaria como italiano. Esse negócio de comes, nem quero saber o que é. Então, são questões pontuais que têm que ser trabalhadas pontualmente. Então, solução mágica a gente não tem. Vamos emitir carta de identidade, vamos aplicar uma legislação. Então, são um conjunto de funcionalidades que a gente tem que tentar inserir cada vez mais. Basicamente, também, uma coisa que eu repito muito, e a gente tem que reforçar também, principalmente a qualidade da formação dos novos italianos. Né? Direito sanguíneo, isso é indiscutível. Mas todos nós já presenciamos. Eu já presenciei um escândalo de uma possível cidadã italiana na Embaixada de Brasília, dizendo que ela precisava do passaporte urgente, porque o filho precisava ir morar no Canadá. E gritando em português com um funcionário da Embaixada que não falava português, era recém-chegado do Brasil. Então, são questões que a gente tem que estar mais presente na comunidade. Né? É óbvio que eu estou só pontuando, que eu estou colocando, porque a gente tem que ter uma balança. O caminho do meio, você já me conhece bem, eu sempre repito isso, eu sou até chato de repetir. O caminho do meio sempre é o melhor, né? Sem extremos, sem polarizações. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso. Porque só bater também a gente não vai conseguir resolver. Só bater a gente não consegue resolver. A gente tem que vir com comportamentos positivos, que é o que a gente tem feito, eu vejo que todos os presidentes têm feito. São questões elucidativas, exemplificativas, educativas, trabalhar para trazer a comunidade para dentro da comunidade italiana, sabe? Que a pessoa se sinta italiana. Porque a partir do momento que ela se sente italiana, que ela quer participar daquilo, ela vai querer aprender o mínimo que seja da língua. E se ela chegar na embaixada tentando falar italiano errado, ela vai ser muito mais bem recebida, com muito mais carinho do que gritando em português. Um funcionário italiano tinha acabado de chegar da Itália que não falava a palavra de português e estava se esforçando para atender ela em português.
Então, ela não quer se colocar no lugar dela. E ainda fez o exemplo dela, ela fez questão de deixar muito claro que ela não está nem um pouco se importando com ser italiana ou não, a não ser ter um passaporte para permitir que a filha vá residir no Canadá sem visto e com possibilidade de ficar um tempo grande por lá. Então, fechando, eu acho que o caminho é esse, é o caminho. A gente tem que marcar uma próxima reunião para a gente levantar esses dados, as iniciativas que a gente precisa fazer, combinando com aquela nossa primeira reunião, como é que a gente pode auxiliar nisso aí, como é que a gente pode trazer a comunidade aqui para perto da gente, para a gente possa entender a demanda da comunidade italiana, para que a gente possa participar da demanda da comunidade italiana, para que eles não se sintam excluídos e não queiram se excluir. Porque a partir do momento que você tem um acolhimento, tem uma receptividade, tem um caminho a se seguir, a pessoa se sente bem também para ir atrás de todos os seus direitos. É claro que, para encerrar aqui, a Mioranza disse uma coisa interessante. A gente tem diversos perfis, né? O Maier também no começo falou isso. Eu também sou extremamente chato. Casa de ferreiro, o espeto é de ferro aqui em casa. Eu fui oficial, a gente estava falando de cartório, eu fui oficial titular de cartório por 15 anos. Fui presidente do Sindicato Nacional dos Titulares de Cartório. E aí eu via um tio-avô que tinha sido tabelião, quando ele morreu, a casa estava no nome do bisavô, comprada no recibo. E eu, garoto, falei, cara, olha, como é que pode isso? Ele resolve o problema dos outros, dele é tudo confuso. Então, eu sou um cara chato, eu sou advogado, meu passaporte, eu quando vejo as pessoas desesperadas, uma semana para viajar, não consigo marcar, eu fico, pô, mas como é que o cara deixa para fazer o passaporte faltando uma semana? O passaporte tem validade de 10 anos, 2 anos eu já começo a me organizar, mas assim, cada um tem seu perfil, ninguém tem que ser como eu, nem eu tenho que ser como os outros. São só questões pontuais, finalizando, que eu já passei demais do tempo, para que a gente possa balizar e encontrar um caminho para que seja o caminho que nos interessa aqui como fim, que é para que a comunidade italiana seja bem atendida. Obrigado a todos. Obrigado, presidente Ciani. O Bonetti já se retirou, então fala agora a Cristina Mioranza, por favor. Então, sempre um prazer estar aqui com vocês. Peron, Insieme, fico muito feliz com o convite e na presença tão honrosa dos demais presidentes do Comites e do Intercomites, né? Eu realmente assino embaixo de tudo que os presidentes falaram até agora e é importante a organização das pessoas. Assim como nós nos organizamos no Brasil, para o Brasil, precisamos nos organizar para a Itália. Nunca deixar para a última hora as coisas, né? Então, precisamos realmente entender o que nós fazemos junto a esses peculiares governos que nós temos, tanto o Brasil quanto a Itália, e realmente ser mais proativo em relação a organização. O passaporte tem que ter no mínimo de validade de 3 a 6 meses. Está vencendo, por que deixa para a última hora? Registrou teus filhos. Agora, por exemplo, eu tive que fazer com muito pesar o óbito do meu pai, né? O registro de óbito do meu pai. Está tudo certo, mas de repente não está ainda transcrito nem eu tenho que ver. Então, é uma coisa que realmente a gente precisa estar olhando para isso. E o falar italiano, gente, é uma obrigação. Assim como nós estamos no Brasil e falamos português, e eu acho que a língua oficial é o português, nós precisamos falar o italiano. Não falo maravilhosamente bem, mas eu me expresso, eu sei me comunicar. Então, isso é importante também. E não pode deixar isso como um segundo plano. Eu acho que nós precisamos nos comunicar também em italiano. Nós temos dupla cidadania. Nós temos 2 línguas a valorizar e todo esse restante. Então, eu agradeço muito a oportunidade e conto sempre com vocês. Um beijo. Muito obrigado. Mioranza, por favor, agora a Carolina Russo, por favor. Como consideração final, quero te agradecer novamente, Peron, pelo convite. Agradecer aos meus pares, presidentes dos demais comitês, ao Ciani,
presidente Intercomites. É sempre um prazer, uma honra falar com a ICM com relação às necessidades dos cidadãos aqui do Nordeste. O que for necessário de informação, a gente vai continuar usando os nossos canais, né, para tentar sensibilizar os cidadãos de manterem seus registros, manter suas informações em dia. É muito importante isso. Como a Cristina falou e os demais, da mesma forma, e a gente já tinha pontuado no início, da mesma forma que a gente se reporta às autoridades aqui no Brasil para registrarmos os nossos atos civis, as mudanças que acontecem na nossa vida, a gente também tem que fazer isso com relação à Itália. A gente não pode esquecer que temos dupla cidadania. Então, se a gente é cidadão de duas pátrias, temos também deveres com essas duas pátrias. Então, a gente não pode deixar isso de lado. E é isso, gente. Boa noite, né, a vocês. Estamos aqui sempre à disposição para mais esclarecimentos, esperam mais adiante. E aos colegas, de repente, a gente marcar aí uma nova reunião para ver esses dados, cada um em suas regiões, com seus consulados, para ver o que a gente consegue, e de repente, como a Cristina também pontuou no início, de repente a gente conversar com os consulados para ver se tem mais alguma dica, né, que a gente possa, como é que se diz, se reportar. Permaneço na minha sugestão que fiz no início, que é de abrir dois flancos, incentivar sempre o cidadão a ir atrás, a cobrar naquilo que não sabe, né, informá-los, cobrar essa questão de manter seus dados atualizados e também fazer o possível para a gente poder cobrar o Ministério do Interior para a melhoria dos serviços frente às prefeituras lá na Itália. É isso, gente. Obrigada pela oportunidade, Peron. Obrigado, Carolina. Por favor, agora a presidente Ana Maria Cani, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Som, por favor. Som. Ok. Agradeço ao convite, parabenizo você, Peron, sempre preocupado quando aparecem as questões de você vir a público, convidar os presidentes de comitês, outras pessoas da comunidade para abrir o debate. Isso é muito importante, né? Porque do debate nós podemos chegar a um consenso. Sempre o debate é muito importante. Eu agradeço a colaboração, o esclarecimento das colegas, dos colegas, o tempo que a gente dedica aqui, que é um tempo que nós doamos a isso. E eu acho que, para mim, fica uma coisa clara, que eu acho que, assim, que tudo que a gente faz e que a gente se reúne, a gente deve fazer uns encaminhamentos. Então, o foco é esse. Existem pessoas que descobrem que não estão inscritas no AIRE e que alguma coisa precisa ser feita. Então, no meu entendimento, os encaminhamentos deveriam ser, de tudo que eu ouvi, um documento que nós deveríamos, né, que nós discutimos o assunto, achamos um assunto de suma importância, fundamental para o cidadão que tem a expectativa de ser cidadão, mas que se depara com os problemas na hora de fazer o passaporte. Essas questões, elas são de direito, elas não são de oferta, elas são de direito. Como foi dito, o cidadão que trabalha no serviço público tem a obrigação de fazer a transcrição do documento. Então, quem é que vai questionar o trabalho deles, não é? A nós importa o seguinte: quando você chega ao consulado, você leva a sua documentação e atende às exigências, colocadas no consulado e o ministério para que você prove a sua descendência. Então, você está requerendo os benesses da lei, não é? Que te dá esse direito de ser um cidadão por descendência. Então, você cumpre essa obrigação toda, certo? Que é de apresentar. E muita gente, às vezes, que chega no consulado e não apresenta, eles voltam para trás, sem a cidadania deferida. Então, e eles têm um trabalho muito grande de organizar essa documentação, um gasto muito grande, de pagar uma tradução, de pagar o apostilamento, fazer o agendamento dele, é tudo muito sofrido.
não é? Então, eu acho que minimamente tem a parcela de cada um de fazer o seu trabalho. O consulado de analisar, de deferir ou indeferir, o envio para o Comune da Itália, o funcionário italiano deve fazer a transcrição, tudo a seu tempo e dentro dos ditames da lei. Eu acho que se isso acontecer, não vamos ter problema, isso vai ser resolvido. Se tem esse problema, é um problema cumulativo, como eu coloquei a questão nossa, então é preciso que os órgãos competentes sejam acionados para que entrem também nessa discussão, para que a gente possa resolver, né? Vocês, só fazer uma citação, vocês se lembrem que é uma questão de 3 meses, houve um documento público de, me parece que 3 ou 4 comunes de Verona, em que eles questionam o volume de trabalho que eles têm para fazer as transcrições. Caramba, mas é uma função deles? Ou não é? É uma função deles? Então, não há como você questionar, eu estou recebendo documentos do Brasil para transcrever. Não existe questionamento quanto a isso. O que existe é, a lei te diz que você tem, e simples. Então, compete a nós, eu acho que o TDE deve vir junto conosco, não é? Para que nós assinemos um documento e encaminhemos aos ministérios competentes para que isso seja solucionado no menor espaço de tempo possível. Muito obrigado, Ana Maria Cani. Agora fala o presidente Alberto Maier, por favor. O que eu concluo dessa conversa que nós tivemos, muito produtiva, e é de achar um documento comum para ser enviado, para ser encaminhado para que a lei, e justamente como disse a Ana Maria, eu não sabia dessa história do Comune de Verona que não conseguia transcrever por falta de tempo ou por outros afazeres, mas eu acho, como eles são obrigados por lei a fazer, que sejam obrigados por lei a fazer dentro de um certo prazo. Então, eu acho que essa é uma reivindicação que nós devemos levar adiante. O aire aqui em São Paulo é obtido muito rapidamente, em menos de 15 dias, o cidadão que pretende ter o seu aire reconhecido é feito muito, muito velozmente, desde que ele tenha os documentos, e depois essa parte da transcrição, que certamente é solicitada pelo consulado, ela vai depender do comune atender ou não. Eu acho que era mais fácil quando era tudo concentrado em Roma, porque era um canal só. Essa abertura, essa disseminação faz com que pequenos comunes que talvez não tenham condições, mas são obrigados por lei e devem procurar ter as condições para fazer isso. E uma última coisa é o envolvimento de todos, de nós, comitês, das associações, dos patronatos, que podem transmitir todas as informações que são necessárias e ajudar os cidadãos a obterem, a correrem atrás das informações, daquilo que eles precisam para ter uma regularização da sua documentação. Muito obrigado pela oportunidade e quero saudar a todos os meus colegas presidentes e, em especial, ao Gianni do Intercomites. Muito obrigado, Peron. Obrigado, presidente Maier. Por favor, agora o presidente de Minas Gerais, o Fasoli, por favor. Fasoli. In italiano lo dico, sono senza parole. Non tem palavras. In positivo, ovviamente, atenção. Que bom. Óbvio. Eu fiz uma última colocação quando fiz a primeira entrevista contigo, no Desidero, você me disse, últimas colocações, lembra? Eu disse, auspico que possamos encontrar, achar caminhos, trilhas comuns, todos nós 7 nos juntarem. Hoje, não só hoje, também em São Paulo, a gente se encontrou, tivemos um convívio, uma troca de ideias maravilhosas.
chegamos a uma conclusão também naquela questão. E hoje eu sinto e vi que estamos acrescentando, estamos crescendo como grupo. Esse é um desejo. Eu estou no Brasil, como já falei, é o 24º ano, agora em outubro, 24 anos. Não? Ver que agora estamos começando a nos unir para tentar solucionar problemas em comum, em prol da comunidade, porque não é meu, não é de nenhum de nós, acho, porque, como disse o Frederico, disse, eu sou chato. Eu também sou chato. Só para dar uma noção a vocês, o meu passaporte vence no maio do próximo ano, o meu agendamento é feito para novembro agora. Por quê? Porque eu devo renová-lo para poder viajar na América do Sul. O passaporte deve ter uma validade de 6 meses para viajar, não de 3. 180 dias, senão você não sai. É isso me antecipar, porque o passaporte não é do consulado. Eu não estou estressando ninguém. E consegui me agendar no Prenota-me, tranquilamente, às 10 ou 11 da noite de domingo. De um domingo, não sei quando, no mês passado. Não, então é tudo uma questão, justamente, eu tive colegas, pode ser tanto homem como mulher, nesse caso eu acho colegas na seção feminina, né, que falaram que devemos justamente, e assino por baixo, que sempre foi também uma minha ideia, e a princípio todo mundo falava, não pode, porque isso não se faz, porque senão eu fico ofendido. Ofendido de quê? Ofendido di che? Tira os 300 euros do restante, prendendo nu e cru, cidadão italiano, Sesta Bernarda da Itália, esperneando, come disse agora a Cristina. Quantas vezes eu vi no consulado sujeitos com passaporte xingando, ma no Brasil não é assim. Ma no, Brasil, país soberano, Itália, país soberano. Eu, como italiano, poderia criticar, espernear, dizendo que bobeira o título eleitoral brasileiro, na Itália não existe. Mas eu não falo nada, respeito. Que o brasileiro deve votar ou deve justificar, senão não pode tirar o passaporte. Respeito. Regras, normas de um país soberano. A Itália tem o quê? Tem a residência. Então você deve. É um dever, certo? Você deve respeitar, com sorriso. A Itália é assim, são países soberanos. Mas antes não sabia nada, é verdade. Agora, uma coisa que me deixa muito feliz, hoje posso dizer que ganhei o dia, viu, gente? Me deixa muito feliz porque estou vendo aqui, todos nós, que temos uma certa determinação em trabalhar sobre conceitos simples, mas fortes. Nós estamos falando de coisas simples, mas extremamente importantes. Eu falo isso há muito tempo. Falei com os funcionários consulares aqui de Belo Horizonte. Falei, mas fulano, se citar nomes que não é elegante, que faz atendimento, inclusive, no guichê, allo sportello per il passaporto. Falo, ma se ti chega aqui um usuário, um utente brasiliano riconosciuto e si sforza di parlarti 4 parole in italiano, sono venuto per rinnovare il mio passaporto. Come você, con tutto, residenza in GIA, stato civile in GIA, perché loro non sanno, no? 10 anni, o passaporti, era soltero, facciamo esempio, in 10 anni quantas cose, io ho fiz un video che sta nella mia media, da mia impresa, con mia figlia di 18 anni, con il primo passaporto, di maior di idade, con 18 anni, fez o primeiro passaporte. Falei, ma dura 10 anos, quantas coisas podem acontecer na sua vida, menina, de 18 aos 28 anos? Para um jovem, 10 anos é muito, Eu que já estou de meia idade para baixo, 10 anos é nada. Mas para um jovem de 18 a 28, ela me responde, claro, eu posso casar, posso mudar, me tornar mãe e posso até divorciar. E qual é o seu dever? O meu dever é de manter espelhado tudo que eu faço no Brasil. Porque senão depois não consigo tirar o passaporte, porque esses sujeitos, 10 anos depois, fazem o quê? Preenchem o formulário, e no formulário fala Estado Civil, bom, casado, com quem? Com a fulana de tal, filhos, Pedro, Teresa e Joãozinho, 3 em 10 anos, entendeu? Que não estão registrados, não pode tirar o passaporte, abre-te céu. Essas são todas coisas que nós sabemos, então não vou me dilungar. Vou
agradecer nominalmente, começando em senso anti-horário na minha frente, ao meu lado aqui, Cristina. Obrigado, Carolina. Obrigado, Ana Maria, Alberto, Frederico. Só deixo como última coisa, vamos determinar logo uma data para a gente se reunir de novo. Vamos estender o convite, como falamos agora, como primeiro step, aos 4 conselheiros comitês. Eu já interagi com 3, não consegui com Stefania, que estava ocupada, entendo, com a questão também vossa que tiveram para a emergência, não, climática. Tá? Eu acompanhei todas as publicações das coisas, então entendi, não estressei a questão, mas falei tanto com o Petruzzello, que está na Itália agora, que tal, falei com o Ciatti, falei com o Tadone. Vamos ver agora já um coinvolgimento na próxima reunião também dos 4 do CGIE, porque nós já mais ou menos estamos bastante, digamos, convergimos em vários temas, em vários pontos. Vamos um confronto com eles e cada um de nós, nas nossas, como falamos no outro dia, nos nossos quintais, porque agora estamos em fazenda grande que estamos nos juntando, né, para usar essa metáfora, né, Desiderio, vamos nos nossos quintais e começar a ter contatos, outra sugestão, com as associações, para mostrar esta questão aqui, para ver se há engajamento, os patronatos e os demais sujeitos que possam convergir também para um documento que seja um documento assinado com várias entidades, comitês, CGIE, associações, patronatos, que vai ter um peso, uma força muito maior. Grazie a tutti. Desiderio, já me expressei em outras ocasiões, vou repetir, você, mestre Sala, grandíssimo, pelas oportunidades. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, Fasoli. Feliz de ter permitido ter essa conversa, esse debate com as principais lideranças institucionais da comunidade italiana do Brasil. Insieme agradece um por um dos que participaram hoje desse debate, colhendo ideias, e agradece também os que nos seguiram e que vão nos seguir, porque esse vídeo vai ficar nas redes sociais da Insieme, inclusive vamos fazê-lo subir no Instagram. Obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.